Fala galera, bem-vindos mais uma vez a um vídeo aqui no canal 2 Card Combo, mas dessa vez a gente tem um vídeo especial para vocês que é o deck profile do Vitor Rodrigues, que está aqui comigo. E aí, galera? E aí ele ficou em segundo lugar no Nacional de São Paulo, que teve nesse fim de semana, no fim de semana do dia 9 e 10 de maio. E a gente queria fazer um vídeo para vocês mais detalhado sobre a escolha do deck, falar um pouco sobre como foi o torneio e acho que talvez sobre algumas matches também, né? Enfim, vamos começar. Você jogou de Dracotail com Branded. E o que você quer falar um pouco sobre o deck, apresentação? Por que você escolheu o deck? Qual outra opção que você tinha? Fala um pouco mais. Cara, esse vídeo vai ser mais sobre um vídeo de história do que um deck profile de fato, sabe? Pode ser, pode ser. Porque, assim, sobre deck mesmo, tem pouquíssimas coisas a comentar. Basicamente, nem a lista eu não tive nenhum envolvimento com ela. Eu só peguei uma lista pronta de Dracoteio, que foi a do Christian Urena, que fez top 8 do, Do do Wilson Senso Cartagena, né? Colômbia. Isso. O cara que ganhou usou a mesma decklist também, mas desculpa, cara, que eu não lembro o nome dele. É o Eu Julian que sempre. errou? Esse aí, eu sempre esqueço, eu lembro do Urena. É mais fácil português lembrar do Urena. Parece mais. Enfim, né? Aí você pode ver que, tipo assim, não é o tipo de decklist que eu costumo usar. Tem pouca tech, né? Tem pouca hand trap. Eu já vou adiantando que, assim, os jogos que eu passei mais perto de perder going first foi que os jogos que eu tomei a Ashe. Não foi jogos que eu tomei Fualos. Foi que eu tomei. Eu acho que é o Fualos, né? O principal. Porque o draw não dói tanto. Furulha, não, essas coisas. Mas assim, normalmente deixar uma carta resolver fazer você perder. E os jogos que eu passei, os jogos que eu perdi quando era segundo, era uma mão boa, mas aí perdia com a Ashe. Aí o cara tinha Ashe e fudeu, não dava pra quebrar, entendeu? Era mais ou menos isso. E assim, eu não sei como que daria pra resolver isso, porque tipo assim, a Ashe ela tem esse poder, que ela é bem versátil. Outras hand trapzinhas que a gente chama, né, que tenta trocar um pra um, não pega todas as situações, né? Então, não sei se dá pra botar mais no lugar dessas outras. Então, assim, esse deck você vai ver que ele é bem parecido com, acho que um K9 Mitsurugi que você usou uma vez, que tinha pouca range trap também, não sei o que e tal. Era E aí, mano, Fujin. você dá as range trap que funciona e vem com a mão boa e tal. Porque, tipo assim, várias vezes eu dei Fualos, aí eu comprei uma, duas, o cara fez menos. Mas aí, tipo assim, se não alinhar com a sua mão vir boa, com a mão do cara pra trás ficar ruim, é muito difícil quebrar ainda, sabe? Mesmo com drops, aí da Nibiru, não sei o que, tipo assim, ainda acaba acontecendo essa coisa, tipo assim, tá muito difícil você ganhar Gwen Second, então tem que alinhar tanto a mão do cara quanto a sua, tipo, perdi o jogo Radiant Typhoon que eu dei Lightning Storm Chain Droplets, que é tipo sonho, mas aí eu tomei o Dimensional Different Ground, aí o Belly, não sei o que, aí voltou o jogo, entendeu? Então, assim, não adianta você comprar uma mão muito boa também, porque se a do cara for mais ou menos do seu nível ele começando, já não dá, sabe? Sim, e algumas coisas tem que Aí, alinhar com a sua mão também. Por exemplo, no Vim normal soma demais. No Vim, tipo, isso, um Úrgula, um Pan, sem jogada. Não, por exemplo, contra o Sky Strike, acho que foi no último round antes do Suíço. Cara, eu comprei o Lightning Storm de setor 4, eu acho. Então, assim, tipo assim, Lightning Storm. Foi o Harp Feather, né? Aí eu dei, matou tudo. Mas aí a minha mão era uma bosta. Tipo assim, era uma trap, Rahu, e não lembro a outra carta, não sei. Aí, tipo assim, eu dei Rahu, tomei Ash, aí fudeu. Porque aí o pop da zero tirou minha possibilidade. Era Lucas Cartesa, eu acho. Aí o pop da zero já me fudeu. Se eu tivesse um monstro a mais, dava, mas assim, esse tipo de coisa, entendeu? A mão tem que vir bonitinha também. Aí, assim, a história da escolha pelo Dracoteio, né? Eu vinha treinando bem pouco, assim, treinei. Mas eu tava treinando de Yumi e Fiendsmith, né? E aí eu tava percebendo uma coisa. Eu ganhava quase todos os jogos Going Second, Going First, e Going Second ganhava pouquíssimos, pouquíssimos. E é um deck do tipo de deck que eu gosto, que é tipo, 5 starter, então tinha 18 starter, 40 cartas, 17 hit trap, aí Gama, Purge, uns trem bom, tá ligado? E mesmo assim tava muito difícil ganhar assim no segundo, porque, tipo assim, hoje em dia, quando você dá as hand traps, mesmo que o cara continue, muitas vezes corta algumas coisas do combo do cara. Aí o que eu via no Young Things foi assim: você dava 3 hand trap, aí o cara continuava, mas ele continuava passando só o residual da jogada. Mas o residual da jogada é sempre bom contra o Yumi. Tipo,
Porque contra uma carta de Yuumi, os tipos de interação do jogo são bons. Pop é bom, Negate é bom, né? Bounce é bom, tudo é bom, sabe? Pra uma carta, com exceção do Cups, né? Obviamente. Então, assim, eu ficava isso, eu dava, aí o cara parava, meu cara parava com a Fallen Virtus, sei lá, e fudeu, entendeu? Esse tipo de coisa. A trap de pop, a spell quick do Canine, esse tipo de carta. Aí eu tava meio satisfeito, porque, beleza, tá difícil pra todo mundo, né, ganhar 100 segundos. Mas aí os jogos sendo primeiro com o Yumi, eu ganhava, mas eu tinha que acertar quase todas as decisões, porque as interações é meio fraquinha, o campo é muito exposto pra board break, né, porque as interações ficam a maior parte na frente, e aí acabava, tipo assim, não era tipo assim, você combava e o cara desistia, não, os jogos sempre eram jogados, o que não é ruim, a parte ruim é a questão do tempo, porque aí até um jogo que era pra eu finalizar rápido, demorava, porque o cara tentava, não sei o que, não dava pra quebrar, e voltava, e isso é complicado agora, porque com a regra do tempo de double loss, né, então assim, eu ia ter que jogar 13 rodadas muito estressantes de acertar toda a decisãozinha do Yumi. Tem muita bad match, entre aspas, né? Pra esse tipo de deck, que é tipo assim, o próprio Dracoteio, o Mitug, esses decks que as interações de pop, esse tipo de coisa não é muito relevante, né? E tinha essa desvantagem clara com o Second. Aí, quarta-feira à noite, na quarta-feira durante o dia, eu falei assim, cara, acho que não dá não. E eu ia jogar um semanalzinho na quarta, mas eu já tava meio assim, cara, eu acho que o deck não é bom não. Aí joguei o semanal, até fui bem no semanal. Mas aí eu já tinha até pedido um deck emprestado. Aí a minha ideia era jogar de Vanquish Canine, porque era um deck que eu estava habituado mais com a parte Canine, já joguei de Canine algumas vezes. É um deck que usa bastante hand trap, usa shifter, podia usar Suri, esse tipo de coisa. E assim, eu achei que era uma boa opção pro torneio, considerando que eu não tinha nenhuma das opções novas, né? Nem o Of Notes, nem o Qtune, apesar que eu acho que o único desses que me enche os olhos é o Qtune, os outros não acho tão bons assim. E assim, sem tempo também para treinar direito. Aí eu pedi emprestado esse Vanquish Canine. Aí um amigo meu que eu pedi, que foi o Jonathan, ele falou que, cara, eu te empresto, mas eu tô querendo vender, entendeu? Então talvez eu venda ele lá no Nacional. Aí eu não quis correr esse risco. Aí eu aproveitei e pedi pro João Lucas, que me emprestou o Dracoteio. Obrigadão aí, João. Nada teria acontecido sem você. Aí ele me emprestou. Aí foi uma correria para terminar esse deck, porque ele me emprestou as cartas de Dracoteio. E o Albais branco. Tal. Aí tive que procurar Fallen Virtus, Eclésia Synchro, o Lulualit, que é a última carta do side deck, para dar tempo para poder jogar com essa versão aí. Então eu peguei esse deck quarta de noite. Quinta-feira eu joguei um pouquinho de Ômega com ele. E aí, quinta depois eu arrumei as coisas para viajar, sexta viagem, vai no evento e tal. E aí, no sábado foi a primeira vez que eu tive uma carta de Dracoteio na mesa. Então, assim, foi uma experiência bem louca. E aí, tipo, foi uma coisa que eu acho que eu tenho pouquíssimos méritos nesse top, sendo sincero. Eu ganhei muitos dados, então a sorte foi um fator muito relevante para mim. Eu jamais teria conseguido isso se eu não tivesse dado tanta sorte nesse quesito. Eu podia ter ido bem e tal. Não é que eu seja ruim, mas eu não estava mais preparado para o Super Deck e tá um formato que realmente precisa alinhar as coisas. Tipo assim, tem que dar deck boa no turno do cara para ele frear. Aí tem que dar um board breaker para reduzir um pouco do que sobrou, para você conseguir jogar. Aí você tem que matar, porque provavelmente quando você não mata, você perde na volta. Então, os jogos que eu ganhei em 100 segundos, eu acho que nunca eu não matei. Eu acho que todos os jogos que eu ganhei em segundo eu matei no meu primeiro turno. Porque assim, quando não matou, foi pro cara, voltou e aí deu ruim. Aí a ideia de jogar com o Dracoteio era isso, jogar com um deck consistente, né? Com um Engine forte para tentar ajudar isso. E quando a sua tech boa passar, né? Tipo assim, quando o Falo passar, quando o Nibiru passar, o Nibiru foi bem bom, melhor do que eu imaginava, mas é igual eu falei, eu não tenho experiência com o Dracoteio, então às vezes quem joga de Dracoteio já sabe que nesse deck em específico funciona bem. E assim, quando você joga contra o Dracoteio também funciona, isso é uma coisa que eu sabia. Eu não tinha, você só, um certo tipo de coisa que você olha só quando, por exemplo, quando eu tô jogando contra o deck e eu tenho o Nibiru na mão, aí tipo, assim, a maior parte das vezes você fica até chateado. De Dracoteio não é uma coisa boa, né, às vezes, na maioria das vezes. Aí então foi isso, por isso que eu joguei de Dracoteio, né? Eu não, tipo, eu conheço as linhas de combo do deck e tal, mas tem toda a parte de decisão para você grindar os jogos.
você tem que conseguir ganhar os jogos de mão ruim também. Então, tipo assim, ganhei jogo é, comprando assim, uma mão esquisita, o único starter sendo Ecclesia, aí você dá Ecclesia, aí toma Fualos ainda, aí passa lá, aí passa só essas interaçãozinhas, aí vai pro cara, e aí grinda, não sei o quê. Então, eu errei bastante durante o torneio. Assim, bastante, né? Eu errei algumas coisas do torneio. Eu errei a coisa no top 8, meu adversário também, que era o Mirror de Dracoteio. Mas o meu erro foi mais grave. Tanto que eu acho que se eu tivesse acertado, eu ganhava mesmo ele tendo acertado o dele. Aí eu errei contra um Orkushi Mitsurugi também. E acho que teve alguns outros. E teve também o fato de provavelmente tiveram erros que eu nem consegui perceber pela minha falta de conhecimento sobre esse deck. Então, provavelmente, jogadas que eu fiz erradas que no meu nível atual eu nem consegui identificar como erro, mas que certamente aconteceram. Entendi. Então, assim, uma coisa que eu fiz para esse evento foi me preparar mentalmente. Tipo assim, eu sou o cara que quando erra, eu tenho uma alta chance de que o pessoal fala tiltar, né? E aí, a partir de um erro, você cometer outros em seguida. Nesse evento, não. Toda vez que eu errava, eu dava uma respirada fundo e falava assim, cara, acerta a próxima, entendeu? Então, eu acho que isso é um dos poucos méritos que eu tenho sobre esse resultado, basicamente. Porque o que não fui eu que produzi, é, o, o torneio eu dei bastante sorte com dado, ganhei até Jockey Pô, você entendeu? Top 4 eu ganhei Jockey Pô. O erro que eu falei da Mirror de Dragon foi top 4, eu lembrei agora, não foi no top 8. Aí, então esse foi o motivo, tanto da escolha e a preparação, entre aspas, com esse deck. Sobre os decks novos, o Elf Note, o Elf Note não tinha nenhuma ideia do que as cartas faziam, eu só sabia que usava Fiendsmith e tinha um negócio da coluna no meio, os efeitos fazem na coluna no meio, e tem a trap que é meio que Omni Negate. Então, assim, aí eu joguei com o Death Note. O Killtune eu conheci os efeitos dos bichos antes do suporte e mais ou menos das cartas pós-suporte. O Donzi eu conheci só as cartas antigas também. O Donzi eu não joguei contra, não. O Killtune eu joguei contra, mas só no final. Aí, o, essa aí foi a questão do evento, porque assim, eu imaginei que não fosse poder a coleção. Porque é o do Brasil, né? A gente sai muito em cima, deverá atrás do produto, e aí pronto, não tem e avisa em cima da hora. Só que dessa vez, acho que não atrasou, eles avisaram também em cima da hora, né? Avisou com uma semana, eu acho só. Aí, tipo assim, eu não tinha nem condição de adquirir coisa desse booster novo, nem tempo para me preparar para os decks novos. Então, tipo assim, no máximo que eu fiz foi dar uma lida nas cartas lá. O Elf Note mesmo eu ignorei, e aí lá no jogo eu descobri como é que faz. E assim, acho que foi uma decisão razoável, porque esse jogo do Elf Note, por muito pouco eu não quebrei na engine mesmo a board, porque tinha uma Ashe por trás. E tinha a Belly por trás, só que a Belly é bem ruim contra o deck. Então, tipo assim, se não fosse a Ashe, fosse só a Belly, eu acho que eu tinha quebrado e matado ele, mesmo tomando o combo lá. Então. Aí, eu falei só em Guine, mas eu tinha uma fala em Virtus, né? Não é só em Guine. Mas esse aí foi toda a questão do deck em si, né? Entendi. E assim, eu sei que a vida do Dracotei não é tão longa assim, já já ele vai mudar e tal, mas tem alguma carta que você não gostou dessa lista, ou que você sentiu falta dessa lista, seja do main, do extra, do side, que se você tivesse, ou se você não Assim, tivesse, ia ser melhor? eu sinto que eu gostaria de ter um terceiro Artalion, porque assim, muitas vezes você fica locado por causa do 5 do Isis, tem que ter 2, por causa que a Rahu Fusão noturna. Né? só faz fusão de Dracoteio, né? Não faz qualquer fusão. Aí você acaba tendo que fazer um com o Lucas pra pegar o bicho de volta pra mão, aí você tem que fazer o outro, né? Mas, tipo assim, eu acho que eu não perdi nenhum jogo porque faltou o outro bicho, não. Então, assim, mas eu gostaria, se eu pudesse olhar. A SP eu não fiz nenhuma vez, deve ser importante em algum momento de sufoco e tal, mas em nenhum momento eu fiz a SP, nem, tipo assim, nem pensei, não, é a SP que me resolve aqui agora. O Mistério eu fiz pouca, eu acho que eu não fiz nenhuma vez também, mas eu já usei, pelo menos quando eu treinei online, no treino de umas 5 horas online na quinta-feira, eu fiz ele algumas vezes. Então, assim, o extra deck, essas considerações.
Uma carta que eu não sei aonde que eu colocaria, mas eu acho que agora deve ter que usar, é a Horn, né? A do Dracoteio. No evento mesmo, eu só senti falta dela na final, porque tanto a Flame contra. Não sei se eu dei um pouquinho de azar também. Que a Flame, a carta de banir do Grave até não tem muitos alvos bons, não. Não pra impedir ele de jogar, né? Mas assim, no meio do grid só, você bane os Allen, alguma outra coisa. Pelo menos do que eu percebi. Eu não sou. Estou longe de ser um bom entendedor dessa match. A Flame tem alguma. Tem a Quick Play, tem o campo, tem o Fusion Deployment de 5, que eu não lembro o nome, acho que é Overtake, assim. Mas todas as vezes que meus games, a Flame morreu antes dele ativar o spell. Então, assim, Entendi. aí eu fiquei meio tipo indefeso nessa porra. Se tivesse uma Horn, tinha sido melhor essa match, né? Eu sinto isso. Então, assim, não sei onde que ela entraria. Eu acho que entraria no side. É muito brick esse tanto de trap aí. Talvez no lugar do Miau, sei lá, onde que entraria essa questão da Horn. Essa é uma carta que eu sinto que faz falta contra o Kiltani, mas nas outras matches mesmo eu não precisei. Tanto é que eu até cometi um erro numa Mirror de Dragonteia que eu joguei, que eu botei o bicho de ataque, porque assim, minha cabeça, eu não estou usando Horn, pessoas não estão. E tipo assim, ele não tinha setado a Horn, né? Ele setou as outras duas, ele setou uma carta que eu não sabia. Aí, assim, na hora eu não liguei o sinal de ser a Horde. Aí, assim, mas esse jogo eu passei longe de ganhar mesmo, independente dessa questão. Mas aí, na hora que eu tomei a Horde, eu falei, putz, aí, ó, cagada aqui, ó, tinha que ter botado o bicho de defesa. Então, assim, eu acho que de carta que talvez seja uma coisa que poderia ter nesse deck aí é essa Horde mesmo. Entendi. Provavelmente no side, então. Eu acho que sim, acho que no site. Entendi. E você quer falar um pouco das suas matches? O que você enfrentou? Alguma match específica? Você queria comentar? Você quer que eu falo? Eu anotei aqui, você quer que eu falo todas as matches? Se quiser, bora. Claro, vou pegar aqui só a anotação para eu lembrar. Pera aí. Round 1, achei aqui. Round 1 eu joguei contra um White Force, aí eu ganhei. Eu vou lembrar mais só nas que eu tiver alguma coisa para comentar. O Round 2 foi Off Note, eu ganhei também. Aí esse é aquele que eu já até tinha falado, né? Que quase deu o Game 1, sendo segundo, mesmo sem handtrap e tal. Depois o Round 3, eu joguei contra um Radiante, aí esse eu perdi. Então fiquei 2-1 aí já. Que esse aí foi foda, cara. Esse é uma das cartas que podia ser banida mesmo. Perdi, eu acho que eu ponho inteiramente na conta do Khaled by the Grave. Os dois games que eu perdi, né? Que ele começou, aí eu não comprei um Restrap. Então, assim, ele passou com o Khaled. Aí eu comprei um Fualos de sexta. Aí eu fui fazer uma fusão, aí tomei Khaled no Urba. Esse Urba ia resolver minha vida, tá ligado? Aí eu perdi. Aí, Game 2 eu ganhei. Eu passei muito fraco esse Game 2, ele não conseguiu matar, porque tem essa dificuldade, e eu tomei, tipo assim, tomei drops, tomei super pós, e ele nem passou perto de matar, e só o Garuda dava 3 mil, né, nessa brincadeira. Aí voltou, eu ganhei dele, e matei ele, e aí foi aí no Game 3 a mesma coisa, ele, bicho pra buscar, aí eu tinha um draw, eu dei o draw, aí tomei o Khaled no draw. Aí, combou lá, não sei o quê. Aí tava pelo tempo, aí eu desisti, porque eu acho que ele ia ganhar mesmo. Eu acho que eu não conseguia. Ele fez muita, muita vantagem mesmo. Entendi. Minha mão não tava tão boa assim. Depois disso foi um Yami Mitsurugi. Aí esse eu ganhei também. Esse eu acho que eu fiz um erro. Eu perdi eu podia ter 2-0. Aí foi 2-1. Porque eu queria fazer uma jogada que era buscar o. Eu ia setar, nesse turno eu ia setar a Tacoteio, a que adiciona, quieto. Aí eu bati na Battle Phase e deixei o token do Nibiru vivo. Se bem que eu acho que não tinha como matar, acho que ele tava meio grande. Acho que foi isso, acho que não tinha como matar. Não foi nem erro, só porque não tinha como matar mesmo. Eu tinha um Nibiru e algum outro monstro, não sei. Eu só sei que quando eu fui dar a Haru ou alguma outra carta, eu tomei o Retaliating.
que acontece? Eu tinha tomado DDG. Não, não tinha tomado DDG ainda. Não lembro. Eu sei que eu dei alguma carta que tomava Retaliate. Aí eu tomei o Retaliate. Aí eu fui. Aí eu, beleza, tá tranquilo. Eu ia fazer uma interaçãozinha lá, né? Aí eu dei o Lubellion, aí eu dei efeito do Lubellion. Aí a última carta da mão era a Belly. Nossa, que bosta, mano. A Belly horrível quando esse deck. E foi God agora. Me fudeu pra caralho. E aí no top deck ele comprou uma outra Belly. Ele comprou. Aí ele era um Yami, né? Aí o Yami fez o Link. Link. Como é o nome? Aquele Link Aranha, Link Spider. E aí ele conseguiu fazer Camélia e jogar. Mas igual assim, eu tava na minha cabeça que isso foi um erro, mas eu lembrei, não tinha como matar o bicho. O token tava meio grande. Não. Entendi. Eu acho que foi isso. Eu tô na dúvida agora se tinha como matar esse token, não. Na minha cabeça ele tava meio grande, mas não tá enganado. Aí beleza, acabou esse, aí round 5 com um K9 for Hire, ganhei também. For Hire. Pois é. Mano, a Reaper é absurda. Assim. Esse deck ele tem umas coisas meio legais já. Tipo, tem um bicho lá que toda vez que você compra carta, ou aciona, ele compra a carta pra ele. Então, assim, é aquela imunidade que o Canine tem aos Charm, né? Sim. Tá até as versões mais obscuras. Aí, depois foi um Radiante, ganhei esse também. Depois foi outro Radiante. Radiante foi o deck que eu mais joguei contra 3. Aí esse eu perdi, tava perto do tempo, aí eu tive que conceder pra gente não tomar Double Loss, porque eu tenho as dúvidas quem ganharia, sabe? Porque eu acho que tava meio bom pra mim e tal, mas eu já tinha gastado um pouco da fusão, só que eu ia buscar Tyrant Face, só que ele tinha Ashe e Retaliate. Aí pra não rolar o Double Loss, eu tive que conceder. Eu gosto desse deck de Radiante, mas assim, e foi um inferno no torneio, essas 3 matches. As 3 matches foram pro perdimento, sabe? Então, tipo assim, é um deck muito lento. E eu acho que é legal esse tipo de deck no Yu-Gi-Oh! Mas com essa regra do tempo é foda, sabe? Assim, não dá pra jogar 3 matches. Sim, não dá mesmo. Não sem desistir rápido. Porque esse deck é um deck que ele não é tão forte, então ele te dá a chance de ganhar dele de 100 segundos até muitas vezes, né? Então, assim, aí demora, aí você joga. É a mesma coisa que eu falei do Yami lá. Dá pra você ganhar 100 segundos também. Só que aí vai demorar pra caramba, porque mesmo que você quebrar o campo, aí o cara tem que fazer as coisas dele, você faz as coisas dele, é sua, e aí volta pro cara ainda. Então, assim, porque, tipo assim, esses decks você não vai matar eles, mas dá pra você quebrar e controlar. E o Radiante muitas Aí vezes ele beleza. mesmo não mata. Não, ele não. Assim, pra ele matar tem que ser uma mão muito específica, tipo Pois assim. é. Ele faz o link, aí tem uma Super Poly do bicho de 3.000, aí tem uma Crosshair, aí tem o passarinho de 3.000 lá também, aí mata. E não pode ter nada na frente, né? É. Aí depois foi a última rodada do aí voltando aí foi o último round do Day 1. Foi quando o Mago Negro. O cara tava X2 de Mago Negro. Um cara muito gente boa, joguei com ele. Aí ele eu ganhei o game 1, aí no game 2 foi engraçado, porque ele fez ele deu no game 1 eu só tinha visto card de Mago Negro, aquelas Gold Sarcófagos e tal. Aí. Gold Sarcófago não, é Shine Sarcófago, né? Eu acho essa engine do Shine Sarcófago verdadeiramente horrendo. Aí eu tava mais tranquilo, né? Eu, pô, não vi as Zamina por enquanto. Aí a primeira carta que ele deu no game 2 foi Bruxa. Eu, putz, grilo. E minha mão tava muito ruim. A minha mão era 2 Ashe e. Eu sei que tinha 3 cartas na mão, que era 2 Ashe, 2 cartas repetidas e mais uma. Eu não lembro quais que é. Provavelmente 2 Rahu, sei lá, uma coisa do tipo. Aí ele deu a bruxa, né? Setou Deception, aí virou a Deception, aí fez o Link 1 de Mago Negro lá, o Dark Magician Destruction. Aí deu efeito a buscar. Aí eu pensei, cara, eu nego isso aqui ou eu nego a Azamina? Aí eu pensei, cara, isso aí é um deck mais de Mago Negro, né? Eu acho que o Azamina eu tomo lá um draw e um negate. Esse Mago Negro aí, sei lá o que pode acontecer com ele acessando a engine principal, né? Aí eu dei Ashe no Dark Magician. Aí ele fez a jogada de Azamina, comprou a carta e passou. Aí no meu turno eu comprei uma carta boa, não sei se foi o Albais, alguma coisa do tipo. Aí eu sei que eu quebrei. Ele tinha Permanence, mais alguma. Acho que tinha mais alguma handtrap, não lembro qual que foi. Mas eu sei que eu matei ele, né? Não sei. Depois eu perguntei. Cara, o que ia acontecer se eu tivesse dado dash na Deception em vez de dar dash nesse game? Não, você ia tomar
Caos Max, não sei das quantas lá, o Mago Negro que entra e o oponente não pode ativar efeito de monstro no negocinho. Opa, ainda bem que eu neguei esse mago aí. Ia tomar o BFD, Como, pô. como diz os caras, não tem mais bobo no Yu-Gi-Oh! Aí no. Aí, beleza, aí foi pro Day 2, né? Aí nesse momento tinha que ganhar as próximas 5 pra fazer top de 8, né? Aí foi pro Day 2, deixa eu pegar aqui. Tá. Aí no Day 2 eu continuei minha caminhada pelo Duel Monsters, né? Eu joguei contra um Duais, Castira, Horus. Primate também, né? Obviamente. É porque quando eu falo Duais, eu imagino que a galera já entende um Primate. É. Aí esse jogo foi bem tranquilo, assim. No Game 2 eu dei Fualos e Miau nele, assim, o Miau foi bem doído mesmo. E aí ele passou de Seal, Veiler, aí eu matei ele também. Foi bem tranquilo. Cara, gente boa, joga bem. Ele falou que no Nacional de 2022 ele fez 8-2 no, 8-0 no Day 1, sabe? Aí perdeu todos no Day 2, coitado. Aí foi Esse é legal, do porque Caixeira? eu fiz. O Blois Castilho o negócio. Não, 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 o. 2022 é o do. 2022 é aquele do ABC, não sei o que, sabe? Uns decks estranhos. Ah, tá, não Tipo joguei assim, esse nada ainda muito de não. Archetype. Ethereum, Eu também não joguei esse, não. Aí eu falei pra ele, não, que engraçado. No 23, né, que é o do Castilho, que foi o que eu fiz 8-0 no D1. Aí, beleza. Aí foi pro round 11, aí foi contra um Orkushi Mitsu Horus. Aí é nisso aqui que eu falo que eu sabia que eu ia errar. Tipo assim, quanto mais. Eu sou um cara que. Eu sou melhor na parte de grind do jogo, né? De tomar de decisão, esse trem. Eu sou muito cara de combo, né? Então, assim, eu ganhei jogos com a mão muito ruim. Assim, tipo, a mão Eclésia, Ashe, Nibiru, sei lá, tipo assim, ganhei jogos desse tipo. Mas, quando eu não tô acostumado a fazer o que passa, entendeu? Não é do que acontece normalmente com o tipo de deck que eu jogo. Normalmente eu tento fazer um combo médio com follow garantido. Aí o que acontece? Eu abri a melhor mão do torneio, eu acho, começando nesse do Orkush negócio. Aí o que acontece? Ele deu Ash no trem, beleza, eu tinha Extender, aí ele deu Fualos, eu dei Ash, aí eu dei o Artalar, eu pegando a Ash de volta, não sei o que e tal. E aí nisso aí, eu. Eu. Tipo assim, eu passei com o mais forte do deck. Tá? Aí na Indy fez, eu esqueci de setar a Fallen Virtus com o Albion. Albion, né? Aí no turno dele, aí ele jogou, não sei o que, não sei o que. Ah, e aí ele deu um Charme no começo do turno, né? Aí ele jogou, Qual o sabe, Charme? todas as cartas dele, né? O Fualos. Aí ele, de sexta, aí ele, eu dei uma draw pra ele, eu neguei a Cardio Coast, aí ele deu uma Prayers, aí eu neguei o Habakiri, aí ele fez um negócio de Orkut pra botar 2 monstros, aí eu fundi, pra matar os monstros dele. Aí ele comprou, e aí no que ele comprou a Ritual, acho que o Ritual Habakiri. Eu morri. Nossa senhora. Mas assim, isso foi por causa do meu erro, entendeu? Se eu tivesse setado essa Fallen Virtus, A eu tinha Fallen matado a Virtus. card de Orkust, tinha matado a card de Orkust e tava tranquilo. Aí eu tive que gastar a interação a mais, tive que fundir uma vez mais, e aí morri pra esse negócio. Aí depois eu ganhei Game 2 e ganhei Game 3. Mas foi foda, esse foi um erro bem grave meu mesmo, desse. Aqui, tipo assim, passou tudo e tal, aí eu fui. Passei assim, tipo, estou invencível, digamos assim. Aí na hora que eu falei assim, passo, puta merda, esqueci a porra da Fallen Virtus, tá, de setar ela. E aí fez muita diferença. Depois disso foi contra um Branded puro, né? Aí essa match é bem boa, porque assim, você tem as mesmas cartas que ele, só que você tem as cartas de Dracoteio a mais, né? Então, e tem o fucking o Secretarium. Você vai go em second, ele dá uns efeitos lá pra invocar coisa e tal, você dá chain, bota ele, aí os bichos dele não ativam nenhum bicho, porque é tudo dragão spellcato, né? Do Branded. Cara, o secretário nessa match é imoral. Não, é absurdo, cara. É assim, ridículo. Essa carta, tipo assim, essa carta é legal de Yu-Gi-Oh! Sabe? Renasce um bicho, não sei o quê. Tipo, por que tem que ter esse efeito fudido tão escroto, assim, sabe?
Eu só não gosto muito desse tipo de mecânica. Na Mirror, ele é até mais aceitável, que é fácil de matar ele, né? Tipo assim, a primeira fusão que você faz, você mata ele. Ele É, você meio que perde só o nega efeito, né? o. Você perde o efeito do. Você não pode fazer o. Como é, o Artalion de primeira. É isso que ele faz, basicamente, né? É. Mas no Branded, rapaz, é brabo essa carta. No top 8 teve uma hora lá que ele tinha. Ele deu assim, efeito pra invocar o Albais. Aí eu dei Chain. Aí ele efeito da carteza pra se banir. Aí invocou dois bichos. Aí, tipo assim, os dois bichos não podiam ativar por causa desse bicho, tá? Aí, assim, é bem forte essa carta nessa match. Aí o próprio Albais também, eu deu. Tanto nessa match de Branded quanto a Mirror Match lá, eu dei esse Albais fazendo o bicho que é um Towers, né? 3.500, embaralha, não sei o quê. E aí eu matei. Teve uma que foi até engraçado, que depois eu vou falar quando chegar lá. Mas eu vou aproveitar agora. Eu fiz esse bicho aí contra o Branded. Aí eu bati, aí tinha uma na mão dele que eu não sabia. Aí ele tinha 3.500 de vida, esse bicho tinha 3.500 de ataque. Tinha mais outro bicho pra bater. Mas ele, na hora que eu bati, ele efeito do bicho pra negar o ataque e se invocar. Só que aí não nega porque tá inafetado, né? Aí, pá, morreu. Foi engraçado. Eu jamais contava com isso, né? Não dá pra falar que eu joguei em volta disso. Mas foi engraçado, porque tipo, ele mesmo falou assim: não, vou negar aqui, mas eu acho que nem funciona, não. Aí o juiz falou: não funciona, não. Aí eu olhei assim: gente, caralho, se essa porra não mata, eu tô fudido, hein, parceiro. Eu acho que eu ainda ganharia. Porque, tipo assim, quando os decks de Yu-Gi-Oh! São absurdos, né? Você faz o combo pra matar, não é igual antigamente. Tipo assim, tem que fazer o combo pra matar, significa você abrir mão das coisas de interação. Não, você faz o combo enquanto faz a interação. Então, tipo, eu tinha o secretário na mesa com a Fluidate, eu tinha as duas traves, tá? Então, assim, imagina que eu ia ganhar na volta. Mas a hora que ele mostrou o bicho, caralho, meu irmão, será que fudeu por causa disso? Que é aquele Soul, né, que invoca lá que se tributa, invoca, se tributa a invoca ele. Sei, sei. Beleza. Aí depois, round 13 foi contra um Sky. Aí o legal dessa match foi o game 3, que eu mandei ele começar. Aí ele falou que foi pego desprevenido, que ninguém fez isso com ele no torneio inteiro, e aí que ele tirou as coisas de começar e tal. E aí eu matei ele. Aí Ah, isso foi Game foi 3, tipo né? assim, minha mão, game 3, a minha mão foi Ah, tá. bem forte, assim, deu. Tanto é que, tipo assim, ele tinha Ashe, eu tomei essa Ashe e matei do mesmo jeito. E assim, eu matei pra cima de back row, né? Tipo, ele acho que tinha duas ou três setadas. Não é tipo igual no game 2 contra Sky, eu tinha um parador, mas a minha mão era ruim e perdeu só pra Ashe dele. Pra Ashe e pra o pop da Zero. Aí foi pro top. No top 8 foi esse Branded que eu já até comentei. A parte mais legal da match foi essa aí mesmo, do que é o campo tacando esse secretário do nada na mesa, fazendo esse bicho que faz com 3, né, do Branded. Depois foi o round, o top 4. É a Mirror, né, que você falou? A Mirror, foi aquele erro que eu falei, que eu cometi. Porque eu podia ter feito o secretário num momento, aí eu dei um mole e não fiz. E aí o jogo desengregou por causa disso. Aí a gente fez. Aí ele passou sem voltar o Urgla pra pegar a Famina pra mão, que foi o que aconteceu. Mas Aí eu acho que eu comprei uma carta muito ruim. Mas se fosse eu acho que se eu tivesse comprado um monstro, eu voltava pro jogo. Não sei se eu ia ganhar. Mas o cara jogava bem de Branded. Era uma pessoa que conhecia o deck contra mim, né? Que tava aprendendo no aprendizado. Então tinha mais experiência envolvida. Aí no Game 2 que foi o negócio da Horn, que eu falei que eu tomei a Horn sem precisar, porque eu nem lembrava dessa possibilidade dessa Horn na minha cabeça, né? Você tava internalizando o meu deck. Né? E aí depois foi a final contra o Killtune. Cara, eu tava muito perdido nesse jogo. Eu peguei pra ler esse tipo de coisa, porque eu sabia mais ou menos os efeitos dos antigos e tinha uma breve noção dos novos. Então, no o Game 1 eu ganhei muito no sufoco, porque a minha mão veio muito ruim. A minha mão veio um Nibiru, um Fualos e 3 cartas de Dracoteio. Então, tipo, não tinha o Branded, que é a parte até boa contra o Piltune. Aí eu tive que. Aí você gasta os recursos muito rápido, né? Se fosse só Dracoteio. Aí fui jogando com ele, não sei o quê. Aí ele viu o Nibiru, aí ele jogou em volta do Nibiru. Eu até tomei um warning, porque eu tentei dar o Nibiru, porque eu tô contando a summons. Só que aí o último bicho, pra dar a quinta summon, ele buscava ou invocava. Aí quando ele foi pra ir pra Battle, eu tentei dar o Nibiru, só que ele tinha buscado, ele não tinha invocado. Na minha cabeça já tinha dado as 5 summons. Entendi. Aí eu não warning por causa disso. Mas aí ele.
Ele não conseguiu me matar por causa do Cimbiro. Aí voltou, eu tentei matar ele, não consegui. Ele bloqueou lá e tomou, tomou 400, se não me engano. Aí voltou pra ele. É, o, eu dei um pouquinho de sorte. Foi sorte e eu acho que também foi um pouquinho de erro dele. Porque nesse turno, quando ele viu meu topo, ele viu. Acho que, eu não lembro qual era a carta que ele baniu, mas era uma carta boa. Não sei se era de Fusion, era Haru, alguma coisa do tipo assim. Mas ele baniu uma carta e a outra carta era a Ecclesia. Aí a Ecclesia ele deixou no topo, em vez de voltar pro fundo. Aí eu falei assim, cara, tá bom, porque aí eu vou. Com essa Ecclesia eu vou acessar o Branded, né? E, então é um gás que não tinha que eu vou ter agora. Aí ele foi jogando e tal, aí eu sei que eu dei o Nibiru. Aí o Nibiru ia matar o campo dele e ia voltar duas fusões. Ia voltar uma fusão minha, eu acho. A outra eu acho que tava banida já. E aí tinha duas igual no Grave. Aí ele. Aí nessa hora ele falou assim: não, desisto, tal, vamos pro próximo. Aí eu me deu um alívio, tá ligado? Porque eu, mano, eu acho que eu ia ganhar, mas nossa, ia ser muito sufoco, porque tinha acabado os trem, entendeu? Tipo assim, eu tinha duas Haru setadas que não tinha, basicamente, pra fazer. Não tinha fusão mais pra fazer. Aí, beleza, aí foi pro Game 2, e Game 2 eu fui estourado. Porque, de novo, Khaled vai The Grave fudendo pra caralho. Talvez eu perdesse ainda mesmo, mas o cara tirou qualquer chance que eu tinha. Porque eu tinha uma fusão boa, eu tinha Faimena, eu acho que popando e negando um bicho, um negócio assim, mais draw. Né? Nem sei se o draw é muito bom nessa match, eu acho que não, pelo que eu vi. Mas eu tinha que colocar alguma coisa. Eu não lembro no lugar de que. Pra ter mais tech, né? Não sei. Aí eu sei que eu que normalmente quando você vai segundo, você tira um pouquinho de Engine pra aumentar a quantidade de tech, pra dar uma ajudadinha nesse aí ele fez a jogada lá, viu minha. Aí ele baixou o monstro, aí eu fui dar Faimena, aí eu tomei a Khaled. Aí eu assim, nossa, que merda desse draw. Por que esse draw não é um Purulha ou Fualo, alguma coisa que eu podia ter dado na stand e tomado os Khaled logo, pra Faimena passar? Porque quando você tomou o Khaled na Faimena é terrível, porque não só você perde a Faimena naquele turno, como você perde no outro também. Então, assim, atrapalha muito. Mas aí ele passou com 3 setadas, jogada inteira. Tipo assim, eu dei o draw, né? Então ele buscou, passou lá. Passou muito forte. Eu nem tentei jogar esse jogo. Minha mão também não tava melhor pelo que sobrou, né? Porque, tipo assim, eu tinha monstros bons sendo fundido na Faimena, né? Mas sem a Faimena fundido não tava grande coisa, não. Aí foi pro G3. Aí no G3, eu tomei. Ah, no G1 e no G3 eu tomei Falo. No G1 eu dei uma carta só e no G3 eu dei duas. Porque a minha mão no G3 era melhorzinho. Eu acho que tinha Nibiru, tinha o Albais, tinha um. Esqueci o nome do amigo, do Lucius, né? As outras duas cartas eu não lembro o que era. Eu sei que eu dei efeito. Eu dei efeito. Deu normal summon do Lucas pra jogar em volta desse Fualos que ele tinha dado na draw. Que aí eu peguei a Faimena, aí eu dei o Albais, aí eu dei o efeito do Albais pra invocar do deck, e aí eu dei Chain Faimena. Porque assim, se ele comprasse alguma hand trap que podia dar em algum dos dois lugares, ele não podia dar porque ele ia comprar no meio da chain, né? Aí eu fiz o Artalar, eu fiz resolvi, passei. Aí eu passei com a Ecclesia, o Artalion, acho que uma Trap, a Flame, uma a Faimena com monstro de negar, eu acho. Acho que era acho que era Mululo. Mululo? E aí eu fui pra Endphase, e foi dar o, o, Albion. o Albion pra setar, né? Aí ele deu Ash, eu, caralho, mas que pode fazer uma diferença, porque a Fallen Virtus é boa, né, nessa parte. Aí foi pro turno dele. Aí ele baixou um monstro sem efeito. Aí eu fui pra dar, era o Light. Tipo assim, ele deu o efeito pra dar normal extra, ele deu Light. Ah, eu tinha Droplets também. Você tem uma Droplets. É. Aí ele deu esse Light. Aí ele deu. Aí eu fui pra dar o Albais pra fundir, porque esse é absurdo. Eu fundia o bicho dele, que tirava o corpo, fazia o Mirror Jade, né? O Mirror Jade ia tirar mais um depois. Aí eu Aí foi, foi pra ele. Só que aí eu tomei o Fidaulis. Doeu pra caramba. Porque se fosse uma Ogre, por exemplo, eu podia dar Faimena fundindo os dois Albais, fazer o dragãozinho lá comum que popa duas. Aí eu matava o Fidraulis e o Normal Summon. Tal. Aí ele tinha muita carta na mão nessa hora. Eu acho que tinha mais quatro.
Só que uma eu sabia, que era um dos normal summons lá, acho que é o level 3. Um dos level 3. Aí esse aí é a minha dropa de descobrir, né? Aí ia depender do que sobrava dele. Aí foi uma coisa que eu errei por conhecimento do deck mesmo. E não tá habituado, nunca tinha jogado contra o Qtune pós-suporte. Aí eu dei a Faimena, aí eu fiz o Artalion, aí eu bouncei o... Ah, não era o Mululo não, era o Pan. O Mululo foi em Game 1, tô confundindo, era o Pan. Aí eu bouncei o Nossumon e matei o Fidraulis, porque na minha cabeça não vou dar o Fidraulis pra eu tomar essa porra de novo, né? Mas eu devia ter voltado, entendeu? Porque primeiro que eu acho que o level é mais cagado pra fazer synchro com o Qtani. E segundo, porque por causa disso a minha drop estava morta, já porque eu ia dar drops no normal summon, mas ele ia ter o bicho que eu voltei para a mão para poder usar, porque mesmo você negando, ele pode continuar fazendo usando da mão. Aí nisso aí eu perdi. Assim, no meu negócio, ele tinha mais 4 na mão, né? 3 que eu não sabia. Então, assim, provavelmente podia ter um extender, né? Alguma coisa assim. Mas, não sei se eu vi, pelo que o pessoal falando, tinha uma Olga e alguma outra coisa. Então, talvez se fosse tudo hand trap de nível e o nível não batesse, sei lá, não conheço muito deck, talvez grindasse e voltasse para mim, e eu tinha bastante follow, né, porque tinha as coisas de Branded rolando, mas aí passou tudo dele lá e aí ele ganhou. Ele jogou, assim, eu não sou autoridade, mas ele jogou bem esse jogo, e ele foi contra o Judeu, né, do Judeu Yu-Gi-Oh!, o Pedro Gontou. E, assim, fico feliz por ele ser campeão também, que é um cara que eu conheço, gente boa e tal, e merece bastante. É isso então, no final das contas, qual foi a sensação de ficar em segundo no torneio? A gente que é velho do Yu-Gi-Oh!, a gente já jogou muito torneio, mas é sempre uma novidade, assim, ir tão longe num torneio, né? O máximo que eu tinha ido era no top 8. Então, tipo assim, a primeira coisa que eu tenho que comentar é que, assim, quando acabou, né, eu nem fiquei muito triste, não, porque eu tô falando, assim, eu tive pouco mérito nesse resultado, sabe? Foi mais variância positiva, assim, lógico, eu consegui executar com um certo nível de eficácia as coisas que tinham que ser feitas, tinha os erros que eu imaginei que ia acontecer e aconteceram, né? Mas acho que no geral, assim, eu aproveitei a sorte que eu dei, né? Também. Não deixei passar, assim. Mas quando eu perdi, eu fiquei chateado, que eu queria ganhar, né? Mas eu não fiquei triste, não. Eu tava muito feliz já com o que eu já tinha alcançado. Óbvio que campeão, o título é sempre legal, né? Da gente ter. Mas o desempenho foi ótimo, assim para o nível de preparação. Sendo sincero, meu objetivo, pelo jeito que foi essa história, era fazer day 2, sabe? Tipo assim, só para não passar vergonha de não fazer day 2. Foi pelo rolê e saiu com o Porque segundo assim, lugar. é, porque eu achei que o day 2 era 32. Aí quando falaram que era 128, eu falei, não, mano, 128 eu tenho que fazer, pelo amor de Deus. Não. Aí, então assim, fiquei chateado por não ganhar, mas assim, tá muito feliz com o resultado. E fiquei feliz que tem troféu. Eu gosto de troféu. Tem troféu de campeão também. Porque eu vi a galera do top 4 pegando, aí eu falei, não é possível que o top 4 tem troféu, o campeão tem e o vice não. Aí na hora que mostrou, legal, maneiro. O que eu peguei top 8 eu não levei troféu, cara. Fiquei chateado de não ter levado. Que pai, Aí, não, e a premiação é boa do segundo lugar. Tipo, terceiro e quarto é mais ou menos. É 4 boxes. 4 Uhum. boxes? 96 booster. 96 booster é 4 boxes, né? Acho que é. Acho que é, né? Aí, assim, é uma premiação maneira, mas assim, já passado do evento, meio difícil de vender isso num preço bom, né? Mas aí a premiação lá foi um videogame massa pra caralho. Tá, aí teve uma premiação do videogame bem maneira e tal. Aí que é a parte a parte que mais me surpreendeu da final mesmo foi que quando eu saí, as mesas não tinha nem mais forro, né? Aí eu disse, caramba, né? Acabou o evento aqui. Surpreendeu o livre também, né? Do Nacional, mas aí o pessoal já tinha todo mundo indo embora, assim. Aí eu juro pra você, na minha cabeça era tipo 2 horas da tarde. Aí eu saí, os meninos, não, é 6h30, cara. Mano do céu. Porque, tipo assim, não teve parada pra almoço, não teve nada, assim. Eu tinha comido 2 barrinhas de cereal no dia inteiro, sabe? Aí eu, mano, preciso muito ir comer. A gente achou uma padaria lá perto e comeu uma pizza, assim, pra encher o bucho, assim, que senão
Tava até meio sem raciocínio, assim. E assim, eu dormi muito mal nesses dias aí. Tanto de sexta para sábado, de sábado para domingo e domingo para segunda. Eu dormi. É, é, nos 2 primeiros dias eu dormi, acordei às 4h30 da manhã, não consegui voltar a dormir. E no terceiro dia eu acordei às 3h30 e também não consegui voltar a dormir. Então, assim, eu tava meio bem cansado, assim, o cérebro não tava nos melhores dias mesmo. Então, Acontece fiquei mesmo. muito aliviado depois disso. Não, o bom que a gente falou, né? Acho que falei só do main deck. No site tem a techzinha que é da Nadir, pro pessoal aí. A Nadir é absurda. A Nadir faz 4 interações, travando 8, né? Então, aí o pessoal que usou lá foi o do Urena, eles não falam no deck profile qual que é a carta que sai do main deck. Eu acho que é um Mysterium, pra quem quiser usar esse deck aí. Eu acho que é um Mysterium entre o Lalit. Aí tipo, você dá a Nadir, que ela buscou Albais, aparentemente, não só busca dogmática. Aí você busca o Albais branco, aí dá o Albais branco, aí joga o Albion, aí você invoca a Eclésia, aí seta Polemitos aí, esse bicho aí invoca a Cartésia. Aí no turno do cara você tem Cartésia pra fugir, Eclésia pra fazer um Albais do deck, Pop da Fallen Virtus, aí depois vai ter o Pop, o Banish do Mirror uma carta, fazer isso tudo sem usar o E. Interessante, interessante. É, não, é bem roubada. Essa carta sempre foi roubada, né? É. Mesmo. Mas nunca Sim. foi muito justa. Assim. Mas esse aí é sacanagem, né? Desse tanto de interação a carta só. Então é isso. Quer adicionar mais alguma coisa? Claro, claro, quero agradecer todo mundo aí que me ajudou, né? Agradecer minha namorada, Sara, pelo apoio. Agradecer o pessoal, o Renan, que sempre me presta deck, ajuda a treinar. O João Lucas, que eu já falei, que emprestou a maior parte do deck, principalmente as cartas mais difíceis de encontrar. Luiz Fernando, Leandro, que me emprestou carta também. Marcos Paulo, que me emprestou carta até pro Yumi, né? Que eu não acabei não usando, mas no geral, assim, o Baiano, que me hospedou lá na casa dele, lá, me ajudou bastante. Então, agradecer a todo mundo aí que me ajudou, porque isso aqui não é vitória individual, não. É o resultado de um esforço coletivo, né? Então, brigadão aí para todo mundo que ajudou. É isso aí então. Parabéns de novo pelo segundo lugar. Você foi muito bem no torneio, apesar de você falar que não teve muito mérito, mas no fim das contas a gente tem algum mérito, assim, por ir longe, né? Não é só sorte, não. Tem algum mérito envolvido. Mas é isso aí, muito, muito Pelo obrigado menos por 5% fazer. de mérito é meu. É, a porcentagem é discutível, mas algum mérito tem, sim. Então, Mas esse aí, parabéns de novo. Parabéns pelo segundo lugar. E vamos ver no Continental, você deve ir, né? Vamos ver se vamos sim. continua com essa onda de sorte boa, né? Que você teve nesse torneio. Mantém isso aí. Essa sorte. É isso aí, então. Era melhor Obrigado usar pra todo mundo que ouviu. Não, pode era melhor falar. usar essa sorte pra ganhar na loteria. Era melhor usar essa sorte pra ganhar na Mega Sena, né? Mas tudo bem, tá valendo. É, Barriga cheia, né? exatamente. Mas é isso aí, muito obrigado pra todo mundo que viu o vídeo até aqui. E é isso. Forte abraço, até mais. Abraço, falou.